Fala galera, aqui é mais um Pô de Raiz e o nosso tema de hoje é sobre o fim do IAM com Supra. Meu nome é Luísa Brown e aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o fim do Supra. Que polêmica é essa, hein, Léo? Tô querendo pedir uma ajuda aqui, Léo, pra alguém desmistificar essa frase pra gente hoje. Eu acho que podia ser alguém que veio da cardio, mas não é cardio, é emergencista, mas tem uma tradição cardiológica, assim, extensa, familiar, genética, hereditária. Quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa? Quem será? Pra tratar desse assunto aqui com a gente, desmistificar esse mistério com a gente, Dr. Luiz Murat. Bem-vindo de volta, Luiz. De volta dos que não foram. Mais conhecido como meu R+. Prazer estar de volta aqui com vocês, pessoal. Acho que é um assunto extremamente importante, que muita gente ainda comete alguns equívocos, come algumas moscas aí com relação a isso. E aí, Luiz, acabou o IAM com Supra? Não acabou o IAM com Supra. Sem graça. Na verdade, o que a gente tem que pensar é uma nova visão, abrir um pouco do horizonte para a síndrome coronariana aguda, certo? Porque até pouco tempo atrás, a gente via as grandes entidades aí, a American Heart Association ou a Sociedade Europeia, trazendo diretrizes separadas, IAM com Supra, e 1 ano depois, 2 anos depois, IAM sem Supra e angina instável. Quando na verdade a gente está falando de uma mesma doença. Então por que não tratá-la de forma única, né? Como a ESC, a Sociedade Europeia, fez nessa última diretriz agora, ela trouxe uma única diretriz falando sobre síndrome coronariana aguda. Foi bem legal, isso agora em 2023. 2023. Né? A diretriz europeia sobre síndrome coronariana aguda. Ponto. Não é com Supra, sem Não Supra. é com Supra sem Supra. E por que isso? Em 2018 a gente teve um manifesto, né, Dr. Stephen Smith, o mesmo do Esgarbosa modificado, um emergencista americano de Minnesota. Ele publicou no blog dele um manifesto chamado The OMI Manifesto. Né? Esse OMI significa Occlusion Myocardial Infarction, né? Ou seja, infarto do miocárdio com oclusão. E o que ele fala nesse manifesto? Na verdade é uma crítica um pouco com relação a essa forma que a gente aprende. IAM com Supra e IAM sem Supra. Quando na verdade a gente tem que falar infarto com oclusão coronariana ou sem oclusão coronariana. Esse é o jeito mais correto de falar hoje em dia. Né? Perfeito, porque os estudos têm trabalho mostrando que até 1/3 dos pacientes tem coronária fechada, ocluída, e não tem aquele supra clássico que a gente estuda de 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas. Ou seja, a gente pode falar que supra de ST não é uma coisa 100% sensível nem 100% específica para uma oclusão de coronária. Perfeito. E também não é a única alteração eletrocardiográfica que justifique você, por exemplo, mandar esse paciente para o CAT de forma mais precoce possível. Em outras palavras, a gente pode ter oclusão coronariana com Supra, oclusão coronariana sem Supra, Supra sem oclusão coronariana também. Pode ser uma outra doença, né? Uma pericardite, uma miopericardite, até ataque subo, enfim. Ou seja, não faz mais sentido, galera, a gente falar de IAM com Supra como se fosse uma doença diferente. É tudo IAM. É que, na verdade, a gente muda o foco da visão, né? Antes a gente começava do conceito de com Supra e sem Supra, e se a gente inverter e pensar no oclusivo e não oclusivo, a gente encaixa o sem Supra e o com Supra apenas no achado eletrocardiográfico. Então, assim, a visão muda um pouco. E aí era exatamente isso que eu ia te perguntar, Luiz. Para nós, emergencistas, um bate-papo aqui bem raiz. O que muda no mindset do emergencista esses conceitos na hora de avaliar um paciente com síndrome coronariana aguda? Bem, primeiro que o paciente com síndrome coronariana aguda, como qualquer síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então você vai ter que fazer uma anamnese bem feita, examinar o seu paciente, avaliar, né? O paciente eventualmente vai ter dor torácica na grande maioria das vezes, caracterizar aquela dor, fazer diagnóstico diferencial e solicitar o eletrocardiograma e interpretá-lo em até 10 minutos, que é o que a diretriz recomenda. E uma vez com o eletrocardiograma na mão e aquela clínica do paciente sugestiva de síndrome coronariana aguda, a gente começa a abrir o leque da forma de pensar. Por exemplo, qual que é a ideia da síndrome coronariana com Supra do segmento ST? Qualquer diretriz fala que esse paciente tem que trombolizar ou ir para o CAT, ou seja, reperfusão imediata. Mas é aquele paciente que pode ter uma oclusão coronariana e não ter o Supra no segmento ST. Que é a nossa maior dificuldade Pelo na emergência, racional, né? ele também deveria fazer um estudo precoce. Só que a gente acaba, às vezes, negligenciando. Não tem Supra, então eu vou deixar ele aqui sentadinho e observar mais um pouco. Não.
A gente tem que avaliar que existem padrões eletrocardiográficos que estão relacionados a lesões graves. Existem... a clínica do paciente pode mostrar para a gente que esse paciente precisa de um estudo precoce, porque senão esse paciente vai a óbito, a gente vai perder esse paciente se a gente só levar em consideração que ele não está suprado, por assim dizer. Só lembrar, até para a nossa galera, é uma coisa que eu me confundia muito quando eu era mais jovem ainda, antes da especialidade, que é a diferença do que é um estudo primário, precoce, tardio. Quando a gente fala em estudo precoce, via de regra, a literatura traz isso como fazer o CAT, né? Fazer a hemodinâmica em até 24 horas, sendo que o primário é aquele que você faz correndo, imediatamente. Então, o primário ou imediato é a mesma coisa, são sinônimos, é aquele que você faz imediatamente, para tudo que está fazendo, leva o paciente hemodinâmica agora. O precoce é aquele que você... Beleza, dá os remédios, deixa na sala de emergência, pede a sala e você vai levar em até 24 horas. Se tiver de madrugada, eventualmente pode esperar amanhecer o dia. E tem o tardio, que é depois desse prazo de 24 horas. E tem uma quarta terminologia que eu acho que é importante a gente falar. Ela está menos comum hoje em dia, mas que é a hemodinâmica, o CAT de resgate. Que é aquele quando você já fez o trombolítico, você deu lá a RTPA, o Teplase, a Tecneteplase lá, etc e tal. Não funcionou bem, não teve critério, o paciente parece continuar infartado, e aí você vai tentar resgatar aquele tratamento que falhou com o trombolítico. Com estratégia fármaco-invasiva, né? Isso, fala, né? Que é o cateterismo de resgate, a angioplastia de resgate. Uma coisa que você falou, Léo, que é muito importante a gente frisar, que você falou aí, né? Esse paciente com síndrome coronariana aguda, ele tem que ficar na sala de emergência. É muito comum a gente ver paciente com síndrome coronariana aguda na sala de medicação, sentado ali na recepção esperando alguma coisa, não sei o quê. Às vezes o paciente nem funcionado tá. Exato. A gente tem que ter em mente que esse paciente é extremamente grave, um paciente potencialmente grave. O fato dele não ter supra no eletro não significa que esse paciente não precise, pelo menos no primeiro momento ali, ficar monitorizado, você ficar do lado dele. Até porque se ele não tiver supra no eletro, ou eventualmente nenhuma daquelas alterações eletrocardiográficas que sugerem lesões graves, é um paciente que você vai ter que seriar marcador, vai ter que seriar eletrocardiograma, então o paciente vai ter que ficar de olho. E a gente vê muito isso acontecendo. Paciente com síndrome coronariana aguda, às vezes até com supra, tá? É raro, mas sentado acontece com na sala de frequência. medicação, É raro, nem mas funcionado acontece o paciente tá. Isso assim, em pleno 2023. Inadmissível. Com a quantidade de informação que a gente tem, é inadmissível. E aí, Lu, tem a nossa maior dificuldade, eu acho que não é nem relacionado ao infarto com supra, aquele eletroclássico que a gente bate o olho, vamos ligar para o SAMU, a gente abre o chamado. É realmente o paciente que a gente define dentre clínica ali, que é um paciente com síndrome coronariana aguda. Lembrando que a síndrome coronariana aguda é uma definição clínica. Exatamente. É a dor típica. É um conjunto de sinais e sintomas. Né, num paciente de risco, etc e tal. Então, só lembrando, desculpe te interromper. Não, mas é exatamente isso. Então, a gente definiu que é um paciente que sugere pra gente uma síndrome coronariana aguda. A gente realizou esse eletro nos primeiros 10 minutos da chegada desse paciente e a gente identificou um eletro normal ou um eletro que não tem supra. E aí que é a nossa maior dificuldade. Quando que esse paciente pode aguardar o marcador para definir se ele realmente tem um infarto sem supra ou se eu preciso agilizar o processo desse paciente porque ele vai precisar de um CAT imediato em até 2 horas? Perfeito. Existem alguns critérios, né, nesse paciente que não tem supra do segmento ST que justificam um CAT de urgência. Né? Uhum. O paciente que tem imediato, né? Um paciente que tem uma dor torácica refratária, ou seja, você fez a analgesia do paciente, fez um nitrato, fez uma nitroglicerina parenteral, eventualmente até a morfina, né? Que agora ganhou um pouquinho mais de espaço do que tinha nas últimas diretrizes aí, e o paciente mantém dor. O paciente que faz uma instabilidade clínica, o paciente que fica hipotenso, sinais de choque cardiogênico ou então de uma insuficiência cardíaca aguda, o paciente que faz arritmias ameaçadoras, os bloqueios avançados, bloqueio grave ou mesmo arritmias ventriculares, que na grande maioria das vezes são arritmias malignas, e pacientes que têm alteração dinâmica do eletrocardiograma, né? Ou seja, você repetiu, fez um eletro inicial. Interessante é que você repita ali nos primeiros 10, 20 minutos, faça um ou outro eletro, e o paciente teve uma alteração dinâmica do eletro. Deu um exordio para ele. Isso aí, inverteu uma onda T,
ou ele tem um supra e o supra diminuiu, ou não tinha supra e de repente suprou, entendeu? Essas alterações dinâmicas do segmento ST e da onda T, até que se prove o contrário, cara. A isquemia, esse paciente precisa ser estudado o mais precoce possível. Show de bola. Então a gente caracteriza a síndrome coronária... Só mais um, ó, que isso é muito óbvio, né? O paciente que chega com um quadro clínico sugestivo e entra em PCR, né? É um paciente que, obviamente, ele precisa ser estudado mais Então a gente caracteriza a síndrome coronariana aguda pela clínica, né? E depois a gente parte para eletro e marcadores para definir o que a gente vai fazer daí para frente. Se tiver só clínica, sem eletro, sem marcadores, a gente fica um grau de preocupação menor. Com o eletro, que são essas alterações que você citou, e com marcadores, a gente vai ficar bem mais preocupado. Isto posto, como é que a gente começa a abordar o paciente? Beleza, eu vi uma síndrome coronariana aguda sugestiva de oclusão arterial. Tá? Ela, a dor que não está melhorando, com alteração dinâmica, eventualmente com um padrão de De Wellens, enfim, com supra. Eu acho que esse paciente, pelo eletro e pela clínica, tem uma coronariopatia aguda de oclusão arterial. O mais comum, o supra ainda existe, tá, pessoal? Lógico. Supra em mais de 2 milímetros, mais de 1 milímetro. Duas ou mais derivações contíguas. Duas ou mais derivações contíguas. Síndrome coronariana, até que se prove o contrário. Mas, enfim, a gente acha que é uma oclusão arterial aguda. Primeiras medidas. Bem, primeiro esse paciente vai ter que ir para a sala de emergência, monitorizar o paciente, oxigênio se necessário, um acesso venoso e o eletrocardiograma feito e interpretado em até 10 minutos. Um copo d'água e um eletro não se nega para ninguém. O fato de ter esses 10 minutos não significa que você precise aguardar 10 minutos, tá? É o quanto antes, o mais precoce possível. Por tá? favor. Por favor. Dito isso, o paciente que tem supra do segmento ST, dentro do que a diretriz coloca lá como critério, né? Pelo menos 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas, ou seja, que representam a mesma parede, exceto V2 e V3, que tem peculiaridades com relação a sexo e idade do paciente. Você tem que, se tiver supra, reperfusão imediata, ou trombólise, ou mandar esse paciente para referência, se não for o seu hospital, que tem hemodinâmica, para fazer uma angioplastia primária. Eu tenho os dois disponíveis, trombolítico e hemodinâmica. Qual que eu escolho? Bem, o padrão ouro é o cateterismo. O CAT já ganhou essa disputa com o trombolítico. Isso aí, sem dúvida. Até porque todo paciente que trombolizou, ainda que ele tenha critérios de reperfusão, em algum momento ele vai ter que ir para o cateterismo. Exato. Ele vai ter que ser estudado. Tá? Então, o padrão ouro, se eu tiver no serviço que tem as duas coisas, obviamente é o CAT que é o padrão ouro. O CAT está longe. Quão longe que eu prefiro transportar, quão longe que eu prefiro trombolizar? Por diretriz, as metas, que é o tempo porta-agulha, ou seja, o primeiro contato médico até esse paciente ser trombolizado, ou o tempo porta-balão, que é esse paciente dentro da referência, dentro do laboratório de cateterismo, já com a artéria puncionada para fazer a cineangiocoronariografia, é de 90 minutos. Então, o tempo porta-balão de 30 minutos pela Sociedade Americana, e de 90 minutos o tempo porta-agulha, 30 minutos, e o tempo porta-balão de 90 minutos. A Sociedade Europeia é um pouco mais rigorosa. Eles diminuem o tempo porta-agulha. Ou seja, você tem muito pouco tempo para poder pensar se você vai levar esse paciente para o cateterismo ou se você vai levar esse paciente para coronariografia. Como coronariografia é o padrão ouro, é superior, eles colocam se até 90 minutos ou até 120, que é o limite total aí, se você precisar transferir esse paciente, igual a gente tem aqui eventualmente algumas situações, esse paciente vai para o CAT. Fora isso, sem pensar duas vezes, desde que não haja contraindicação, trombolizar o seu paciente. Então é isso, se o paciente, a gente dá preferência para o CAT se o paciente conseguir fazer esse CAT, seja no seu próprio hospital, seja transferido em até 2 horas. Se não for demorar mais do que 2 horas, a transferência está enrolada, etc e tal, é trombolítico mesmo. Perfeito. Mas lembrar assim, que o melhor para o paciente é aquilo que você consiga fazer mais rápido. A máxima nessa situação é que tempo é músculo, tempo é miocárdio. Estava esperando essa frase dele, ele adora essa frase. Adoro essa frase. Então, o que for mais rápido para o paciente é o que você tem que fazer. Não é para ficar deixando o paciente infartar porque vai dar 121 minutos. Opa, dá para segurar um pouquinho? Não.
que for mais rápido para o paciente. Tem que reperfundir. E uma outra dúvida que sempre acontece, seja na sala de emergência, seja no próprio pronto-socorro, na porta, é: o que a gente faz no pré-tratamento? Isso. AS, clopidogrel, quando é que a gente vai entrar com o segundo antiagregante? Quando não? A gente tem uma atualização recente sobre isso também, né? Tem. No IAM com supra, não tem dúvida, né? A gente vai fazer o ataque de AS, o ataque de clopidogrel, vai fazer heparina, eventualmente na emergência ou na sala, no laboratório de cateterismo, e aí algumas situações que vão definir isso. A maior dúvida é com relação ao IAM sem supra ou angina instável. Se eu devo fazer o segundo antiagregante plaquetário precoce ou se eu posso aguardar. O que a própria diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda? O paciente que vai fazer um cateterismo em até 24 horas, ou seja, um CAT precoce, você pode abrir mão do segundo antiagregante plaquetário. Ou seja, faz o ataque de AS, faz ali a sua heparinização plena, mas você pode segurar o segundo antiagregante plaquetário. O paciente que vai demorar para fazer o cateterismo, vai demorar para ser estudado, aí é um paciente que merece o segundo antiagregante plaquetário já na sala de emergência, não tem jeito. Então é isso. Tem CAT para 24 horas, deixa para fazer o segundo um antiplaquetário na sala. Depois de olhar da anatomia. Isso aí, perfeito. Depois de vai demorar, tá na UPA, só vai fazer CAT daqui a uma semana, que não é o ideal, mas acontece. Faz. Dá os dois. Dá os dois, perfeito. Exatamente. E na dúvida também a gente tem um SAMU de suporte, né? Perfeito. Que orienta e conversa diretamente, intermedia esse contato, né? Muitas vezes de uma sala de emergência ou de uma UPA com um hospital terciário. Né? Beleza, então nós já falamos oxigênio, monitor, AS, que a gente vai fazer sempre, o segundo antiplaquetário, dependendo se o CAT vai chegar rápido, até 24 horas, isso. Ou não. No caso do IAM sem supra, o angina instável, né? Isso. Heparinização. Perfeito. Você tá me lembrando um acrônimo, Léo. Famoso. Eu não gosto muito dele, não. Eu botei uma pulguinha mesmo. Muita gente não gosta do Monabiche. Existe espaço para o Monabiche. Eu deve demonizar o Monabiche. Eu acho que as pessoas têm que entender. O Monabiche é um mnemônico pra gente. Não é regra. Que não é regra. Que é para a gente conhecer as drogas disponíveis e que podem ser utilizadas no cenário de síndrome coronariana aguda. O que as pessoas precisam entender é que nem todas as drogas que estão ali a gente vai usar. Talvez seja essa a confusão de que algumas pessoas não gostam do Monabiche. Porque às vezes o cara que chegou ali e caiu de paraquedas, opa, se dei bem, né? Quero fazer um de cada outra, né? Se dei bem. Se dei bem. Vou fazer o Monabiche todo. Aí faz morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador, IECA, tudo junto, estatina. Quando às vezes o paciente não pode, tem até contraindicação alguma dessas drogas, e às vezes não tem necessidade. Então, é um mnemônico para saber quais as possíveis medicações que a gente pode utilizar nesse cenário, mas que ele não deve ser arbitrário jamais. Show de bola. Beta-bloqueador, quando é que a gente usa? Vamos destrinchar isso um pouquinho. Preciso fazer na sala de emergência? Nem sempre. Nem todo paciente vai precisar de beta-bloqueador, né? A gente tem que ter muito cuidado com o beta-bloqueador, principalmente naquele paciente que tem uma PA muito limítrofe, um paciente idoso, que está com aquela PA ali de 110/70 e uma frequência de 115, que aí o desavisado vai falar, opa, o paciente está taquicárdico. Taquicardia aumenta consumo. Esse paciente está infartando, se dei bem. E aí você precipita um choque cardiogênico nesse paciente, porque muitas das vezes essa taquicardia é compensatória. Exato. Na verdade, ele já estava até meio que chocado, né? Porque a pressão dele eventualmente já era 17, 18, além de estar com 11, 12, ele já está chocado. Perfeito. Então, tem que ter muito cuidado com o beta-bloqueador. Eventualmente, paciente que está hipertenso, que tem uma taquicardia ali, às vezes até uma ataque arritmia, em algumas situações a gente pode lançar a mão do beta-bloqueador, mas não é regra, não é todo paciente que vai receber na sala de emergência. O IECA também a gente geralmente não vai fazer na sala de emergência, acaba guardado para amanhã seguinte, para o segundo momento. Principalmente no IAM com supra, né? É uma medicação excelente, que a gente começa nas primeiras 24 horas pelo menos, salvam algumas poucas contraindicações, mas que normalmente a gente faz também. Inclusive eu quero fazer uma campanha aqui que vale para os meus residentes, ex-residentes, ouvintes. BRA não é IECA, gente, pelo amor de Deus. Bloqueador de receptor de angiotensina não é IECA. Pode substituir em algumas situações, pode ajudar em algumas situações, mas não é droga de primeira escolha. A primeira escolha é ainda o velho inibidor da enzima convertora da angiotensina.
Pelo amor de Deus, gente. Eu vejo tanta gente querendo botar losartan como primeira escolha de tratamento. Não nem a ver com o infarto. Losartan como primeira escolha de tratamento de hipertensão arterial. Não é a melhor droga, tá, gente? IECA é ainda rei. Tá? Existe quem prefira, né? Em algumas situações, mas tem que lembrar que às vezes o paciente tem uma contraindicação ou outra, ou tem uma hipersensibilidade à droga, algum efeito colateral, e não tem jeito. Como alternativa, é super válido. É super válido. Gente, acho que é um assunto extenso. É um assunto aí que a gente vai falar em muitos outros episódios ainda. Luiz ajudou muito a gente aqui, foi um prazer. Tô agradecendo aqui de R- para R+, porque ele é o nosso rei da cardio mesmo. E mensagem final, Lu. Deixa uma mensagem final, deixa seu contato aí, quem tiver dúvidas sobre infarto sem supra, com supra, oclusivo, não oclusivo, usa S, usa clopidogrel, o que prefere? Eu acho que é um assunto que, cara, a gente poderia ficar horas aqui conversando, que teria assunto para debater. O bacana da cardiologia como um todo, né, é uma especialidade maravilhosa. Eu tenho um pezinho na cardiologia, porque minha família inteira é de cardiologistas. Tem um sanguinho aqui. Tem um sanguinho que corre ali, porque a gente tem muito estudo na cardiologia, né? Eu acho que é uma especialidade que tem muito estudo, muita evidência das coisas, né? Então a gente consegue tratar o nosso paciente da melhor forma possível. E, como eu falei, a gente poderia ficar horas discutindo aqui síndrome coronariana aguda. O que de fato tem que ficar de mensagem é que a gente está falando da doença que mais mata no mundo inteiro, doença que mais mata no Espírito Santo, que mais mata em Vitória, que vai mais matar no seu bairro. Então é inadmissível que em pleno 2023, com a quantidade de conhecimento que a gente tem, e de forma rápida, na palma da mão, a gente ainda veja algumas coisas acontecendo, como por exemplo, IAM com supra, o paciente chega com síndrome coronariana aguda, tem um eletro suprado, e o paciente fica aguardando o marcador, fica aguardando o troponina. Acontece quase toda semana. E lembrar que não é o cardiologista que vai atender esse paciente. Não é o cardiologista. É essa a grande questão, né, que a gente quer passar. Na imensa maioria, 99% das vezes, é quem ainda está na porta, quem está no pronto-socorro, quem está no pré-hospitalar fixo ou móvel. Então tem que saber manejar esse paciente. Tem que saber interpretar eletrocardiograma. Quem trabalha com paciente crítico tem que saber interpretar eletrocardiograma. Como a gente conversou, não é só supra que mata. A síndrome de Wellens mesmo, né, que tem os padrões eletrocardiográficos de Wellen lá, é chamado de widowmaker, né, ou seja, o fazedor de viúvas. Olha porque isso. Mata, está relacionado à lesão grave. Então, assim, quem trabalha com emergência tem que saber reconhecer, tem que saber interpretar eletrocardiograma. Show de bola. Perfeito. É isso. Galera, muito obrigado por estarem aqui conosco, deixar o convite para vocês continuarem com a gente, mandarem sinais de fumaça, tapete voador, ou pombo correio, ou e-mail, ou qualquer coisa. Vocês já sabem como me encontrar, @emergência raiz. Temos aqui a nossa linda co-host de sempre, @doutora Luísa Brown. Doutor Luiz, muito obrigado. Espero ver você em outros episódios aqui conosco. Só chamar quem tiver. Como é que a galera contacta você? @Luiz Murad, Murad com D mudo no final, Luiz com Z, no Instagram. E a gente tem um projeto da residência que é o Diário de Emergência. Também sigam a gente lá, mandem mensagem, dúvidas que tiverem, a gente está super disponível aí para poder. É isso aí. Show de bola. Estamos à disposição. Quem quiser, a gente tem todo o material sobre eletrocardiograma, sobre emergências cardiológicas também lá dentro do Emergências do Zero. É só chegar e conferir. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu, até a próxima.